tendência de quem escreve é achar que sempre fez uma África, né? Achar que é uma coisa, aquilo é uma coisa maravilhosa, que é a nossa paixão que está ali, a paixão da gente é sempre muito importante, é sempre muito... né? A gente acha que fez o melhor, como a gente faz mesmo. Você coloca no papel aquilo que o melhor que você pode, né? Naquele momento. Então eu tento também não ficar muito crítica. Sou crítica, mas eu tento também me despir um pouco disso, porque senão é muito complicado. É uma necessidade minha, interna, muito... escrever para mim é isso, né? É uma coisa muito necessária, que só surge quando eu sinto que eu preciso, que está ali e se impõe, né? Então, é uma viagem, assim, minha, muito minha. Desde que eu comecei a dar aulas, há 20 anos atrás, eu sempre achei que o professor de literatura tinha que ensinar, antes de ensinar teoria e história da literatura, que é o que mais acontece, né? Ele tinha que despertar o prazer de ler. E se ele conseguisse isso, ele estava salvo, ele já tinha feito o trabalho, né? Quer dizer, ensinar as pessoas a gostar de livros de leitura. E eu sempre tentei fazer isso, né? Desenvolvi alguns métodos de trabalhar isso, tá? Dando aulas em todos os níveis que vocês possam imaginar, né? Eu já trabalhei comecei dando aula hoje não existe mais, né? Artigo 99, tinha uma coisa assim, né? Supletivo, pré-vestibular, primeiro grau, segundo grau, eu dei aula em tudo que é canto. Depois comecei a dar aula em faculdades, né, em universidades. E tive uma experiência também antes, quer dizer, que tem já uns 10, 11 anos, eu comecei a trabalhar com oficinas de poesia. Essa experiência com oficinas de criação também me ajudou a pensar bem a coisa tentar colocar a literatura... equiparar a literatura a outras formas de lazer. As pessoas acham que ler, ou então o colégio passa um pouco isso, é uma obrigação, né? É meio uma obrigação, você tem que pegar um livro, ir para casa, o professor depois cobra na prova, é um pavor isso, né? Então, eu já mais ou menos desenvolvi um trabalho de leitura em sala de aula muito semelhante ao do Centro Cultural, ao que eu faço no Centro Cultural. Esse trabalho todo eu registrei numa tese de mestrado que eu fiz, que eu defendi em 88, que é esse livro aqui, ó, Leitura, uma aprendizagem de prazer. Então, quem lê isso aqui e vê uma roda de leitura, mais ou menos vai saber que quem fez esse livro é a pessoa que está lá fazendo o mesmo trabalho, né? Primeiro eu ofereci uma oficina de leitura para a biblioteca do Centro Cultural. E eles gostaram. Aí foi um sucesso, a oficina foi muito legal. Depois eu ofereci mais uma. E depois eles me pediram um trabalho que ampliasse um pouco mais esse trabalho de oficina. E aí entraram as rodas. Lá tem um sistema de senhas, né? Você vai, pega uma senha, pode ver um filme, pode ver uma peça, pode ver uma exposição, sei lá. Então, eu imaginei assim, bom, assim como tem essas senhas para você pegar para ver um filme, ou um vídeo, ou que seja, um teatro, você tem agora uma senha para ler, né? Então, é meio simbólico, né? Essa coisa da ação, o ato, né, de você ir ali pegar uma senha para ler, eu acho que isso é muito importante, né? Que sempre as pessoas fazem isso para qualquer espetáculo você faz, por que não com a literatura, né? Então, vai para uma sala, né, entrega aquela senha na entrada, recebe um texto, entra na sala, senta junto com outras pessoas e lê
Só que existe uma diferença, tem sempre um leitor, que a gente chama de leitor guia, que vai ler aquele texto em voz alta e vai comentar esse texto com você. Ou seja, você faz uma leitura compartilhada, né? Uma leitura que você pode, diferente da leitura que você faz em casa, que é muito solitário o ato de ler, né? Quer dizer, tanto o ato de ler como o de escrever, são duas solidões assim que se encontram ali. Então, em geral, é o próprio escritor que faz a leitura comentada lá. Eu chamo, já passaram acho que mais de 100 escritores, sei lá, quase 200 escritores já passaram pelas rodas. Não é uma aula, não é uma conferência, é tudo muito simples. É como assim, eu estou aqui conversando com você, pego um livro, leio um trecho, você tem por acaso, né, ou de propósito, tem o mesmo texto aí, e eu comento, digo, que legal isso aqui, que ótimo, você gostou, gostei, não gostou, mas por quê? Então, quem lê lá na roda tem essa... interage, o público interage muito, se sente muito à vontade para perguntar. É um público super eclético, você tem de executivos a donas de casa, né? Você tem, assim, pessoas que escrevem, gente que não escreve, na plateia. Enfim, é muito diversificado. Isso é muito bonito lá. O que elas gostam nesse trabalho é que ele é simples, não tem complicação. A gente acha que tem que batalhar para fazer com que... apresentar a leitura, assim, né? Porque de uma forma simples, descomplicada. Porque, de certo modo, se escrever é uma coisa natural para o escritor, não é aquele camarada que força a barra e senta e não, eu tenho que fazer um livro. Quer dizer, até existe esse, e vários conseguem e fazem assim, né? Mas, em geral, de tanto fazer, aquilo é natural, né? Se torna natural. O ato de ler também, né, tem que ser natural. E essa conversa sobre um texto, da mesma forma, ela tem que ser natural para dar prazer. Senão, as pessoas vão se afastar. Tudo que eu escrevo tem a ver comigo. E assim, tem a ver com um processo meu interno, né? E é uma relação muito íntima comigo, parte de coisas muito, muito que me tocaram muito, enfim, a motivação é muito interna, né? Então, muito difícil me separar daquilo. Agora, tem um senso crítico muito grande, uma exigência muito grande, eu leio muito poesia, trabalho com isso, né? Eu dou, assim, oficinas de poesia há muitos anos, trabalho com isso o tempo todo. Então, mas quando eu vou criar, eu esqueço que eu trabalho com essa história, que eu fico com poetas, até dizendo para eles como é melhor trabalhar. É muito mais fácil você fazer isso no poema dos outros, né? Aí você diz, não, isso aqui não tá bom, tá feio, você não podia... Tira esse adjetivo, coloca outro. Isso aí eu faço tranquilo, é engraçado, né? Eu faço com os outros. Comigo, eu faço também, fico mais exigente até. Agora, é difícil me desprender. Se eu tivesse que pensar numa palavra para definir a minha poesia, eu diria assim que ela é muito cotidiana e muito concreta. Eu falo de coisas assim do dia a dia, é muito difícil eu pensar, digamos, escrever, porque existem poetas maravilhosos e eu gosto muito deles, eu vou muito a eles para poder também essa carga do cotidiano ficar um pouco mais leve, né? Existem poetas que são mais imagéticos, que trabalham com uma realidade um pouco mais abstrata, né? Você lê e... o luar, o sol, as estrelas, as flores, e sei lá, não estou banalizando, não. De repente você tem, né, poetas, principalmente os surrealistas, os que que caminham um pouco por aí, é bastante abstrato que eles escrevem, né? E já eu tenho um lance assim muito de escrever sobre aquilo bem imediato que está à volta. Né, assim, eu falo de cozinha, por exemplo, né, mas tem uma coisa da realidade da cotidiano feminina, né, muito, minha poesia tem a parte dela tem muito a ver com o cotidiano da mulher, porque
porque eu sou uma mulher, dificilmente eu vou escrever sobre alguma coisa se ela é concreta. O meu cotidiano é o cotidiano feminino mesmo, dificilmente ela deixa de aparecer ali. Meu olhar é um olhar de mulher para as coisas, né? Então, sei lá, eu falo de azulejo. Por exemplo, assim, não me confino mais às curvas da cozinha, pois há muito saí da casca dos tomates e me cortei sozinha, né? Quer dizer, é cozinha, é azulejo, é cortar, tá falando de outras coisas, mas poesia é assim, você fala indiretamente, né? Você às vezes parece que está falando da cozinha, mas está falando de outra coisa que está fora dela. Então não me importo muito com a concretude da minha poesia, muito concreto. Só pegar qualquer texto e você vai ver que é um pouco por aí. Eu sou diferente porque escrevo. Até eu escrevo porque eu sou igual, eu sou tão igual que de repente eu consigo colocar alguma coisa num livro que o outro vai se identificar. Ele não vai se identificar, não é a diferença que me faz ser escritora, é o fato de eu ser igual, né? E dar voz a essa igualdade. Hoje em dia as pessoas me veem muito envolvida com leitura, né? E tem a ver com a minha história de vida, de infância. Eu morei na fronteira com a cidade de Artigas, em Quaraí. E era uma vila quase. Quaraí é ainda uma cidade muito pequena. Tinha 20 mil habitantes quando eu saí e continua com os mesmos 20 mil habitantes. A gente atravessava uma ponte, ia para o Uruguai, quase tudo acontecia no Uruguai. E, enfim, eu cresci muito em contato com os uruguaios, com essa, digamos, com essa cultura mais latina, né? Em Quaraí nós não tínhamos livraria, né? Tinha uma papelaria que vendia os livros. Então, o que acontecia? A gente ia comprar livros no Uruguai. Então, praticamente comecei lendo autores, poetas espanhóis, né? O espanhol acho que é a minha segunda língua, primeira, segunda, não sei, eu penso, leio, escrevo, penso em espanhol, né? É uma coisa, tem uma relação de muita intimidade com o espanhol. O meu pai era músico, funcionário público também, músico, minha mãe professora. Eles gostavam muito de ler, a gente sempre tinha muito livro em casa. Os poucos livros que a gente conseguia comprar, porque em Quaraí era difícil mesmo conseguir livros, né? Não chegava nem jornal lá, na verdade. E eu vim para o Rio com 18 anos, enfim, e aconteceram assim, coisas muito interessantes para quem está de fora, né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha visto uma televisão quando cheguei no Rio de Janeiro, né? E aos 18 anos, pela primeira vez, eu, né, me defrontei assim com TV e tal. E porque lá não tinha televisão e nós não tínhamos cinema, tinha um cinema Poeira, assim, que trocava o filme de uma vez por mês, eu acabei lendo muito, né? Vivia no meio de livros e ler, e de tanto ler também comecei a escrever poesia. Primeira coisa, né? Poesia, desde os 10 anos que eu fico escrevendo, antes até, né? Já gostava. Foi uma infância diferente, né? Completamente diferente de uma garota que nessa época morasse no Rio, em contato com tanta coisa, né? Cheguei no Rio de Janeiro, foi um susto, tudo, né? Não conhecia televisão, vocês podem rir, mas foi orelhão, não sabia o que era. Telefone, em Quaraí nós tínhamos telefone no hospital, na prefeitura, no clube, que toda a cidade tem, né? Uma prefeitura, um clube, um hospital, um posto de saúde, sei lá o quê, né?
E foi uma experiência muito incrível. Também foi a minha primeira experiência com o mar, né? Também nunca tinha assim convivido, né, com o mar assim muito próximo e tal. Então foi um encantamento. Eu cheguei no Rio. Em Quaraí nós tínhamos assim notícias do Rio pela manchete, né? Cruzeiro, fatos e fotos. Então minha ideia assim do Rio era Copacabana, Avenida Copacabana, as mulheres de biquíni, de monoquine, os escândalos na época, né? E era isso. Mas eu estou no Rio há 25 anos já, né? Eu já vivi mais aqui do que lá. O que faz as pessoas quererem ser lembradas é um ego enorme, né? Que as pessoas carregam o tempo todo. E elas mesmas, aquilo pesa na vida delas. Eu fui isso, eu fui aquilo, uma vez eu fui jovem, fui bonita, aí ela carrega aquela beleza, quando ela perde a beleza fica sem nada, esse peso eu não quero ter, eu procuro me esquecer do que eu faço. Em princípio eu quero me esquecer, embora eu decore os poemas, né, como eu já falei, mas eu procuro me esquecer. Não é essa ideia católica do Deus, eu não tenho essa Tem uma formação até de infância, uma formação protestante, mas é um Deus muito mais humano e que desvinculado, né, de qualquer coisa, de qualquer dogma, né, que se possa imaginar. É uma crença de que nós não estamos aqui perdidos nesse universo e que a gente tem aqui, talvez uma crença meio espírita, não sei, né? De que a gente está aqui, tem uma certa, tem uma missão, a gente veio aqui para aprender alguma coisa. Eu estou convencida disso, de que é um aprendizado que está sempre se reiniciando, né? Você nasce para isso e enfim. E que tudo está muito ligado, né? Em geral, a tendência dos racionalistas, né, é dividir, dos ateus, né, é dividir as coisas, né? Achar que nós estamos aqui, que o corpo está separado da mente, né? Que não existe uma ligação entre as coisas. E eu acho que essa coisa que se chama Deus é o que anima e o que religa tudo. Não sei se eu estou expressando jeito. É um assunto também complicado, primeiro porque eu não tento convencer ninguém disso. É uma crença muito pessoal. E isso também me dá assim, um certo otimismo, né? Você tem Deus dentro de você. Ele não está lá e eu aqui. Eu estou com ele. Mas eu também não fico pensando muito nisso, não. Não é uma coisa que eu fique, meu Deus. Não, eu estou vivendo, não estou me perguntando muito. Está ali, eu sei que está ali. Só basta isso. Não precisa provar nada, não precisa aparecer, não precisa fazer milagre, não precisa me dar eu ganhar na loteria para acreditar em Deus. Não, Deus está no meu cotidiano. Vou falar um poema, né? Diz assim: acredito tanto em Deus, mas tanto, que dificilmente me lembro dele. É muito difícil publicar livros no Brasil, né? Sejam de prosa, de poesia nem se fala. Os editores querem ver pelas costas poesia, né? Isso... Muito raramente um editor aposta num poeta, né? A não ser que ele esteja muito ligado à mídia e tal, ele tenha, né, enfim, um trabalho extra que o motive, ou que ele já tenha sido reconhecido nacionalmente, fica até feio não publicar, então aí o editor vai lá e banca. A maioria dos poetas paga suas edições. É uma coisa complicada. Eu não gosto de pagar, nunca paguei, mas não admito. E tem muita gente hoje no Brasil que se vale, né, dessa coisa do poeta pagar. Mexe um pouco com a vaidade, né? Publicar
principalmente nessa área de poesia, as pessoas acham que escrevem uma coisinha num guardanapo de papel no bar, e poesia é pequeno, não dá trabalho, faz ali e acha que fez um poema, e faz 10 e acha que já pode fazer um livro. É uma questão complicada. E tem muita gente que se vale disso, né? E explora os poetas. Tem até empresas, né, que fazem isso. E tem alguns concursos literários enganosos, né? O cara tem que se inscrever para concorrer, pagar para concorrer. É um negócio meio absurdo, né? Taxa de inscrição. Então, tem alguns concursos que são menos sérios que outros, mas, em geral, eles sempre incentivam. As comissões julgadoras são importantes. Tem que haver a seriedade, né? E, de resto, eu acho maravilha. Quanto mais prêmios houver, né? Mais chances você dá das pessoas de ser tanto poeta, tanto autor. Estou falando em poesia, mas eu leio muita prosa. E você tem muitos autores desconhecidíssimos que não moram no Rio de Janeiro, São Paulo, que estão lá no Amazonas. O Amazonas tem um poeta maravilhoso, chama-se Luiz Bacelar, que ninguém conhece aqui. E que é um poeta tão importante, ao meu ver, quanto o João Cabral de Melo Neto. Ninguém conhece, está lá escondido. E eu sempre que posso divulgo a obra dele aqui no Rio. Enfim, e esse é um exemplo entre vários, né? A poesia está na razão de ser de tudo que eu faço. Eu vou dar uma aula e aquela aula digamos, é uma criação também. Eu acho que o professor, se ele compreender um pouco isso, ele vai até tornar as aulas dele um pouco melhores, porque é criação, é energia, é contato com os outros. Então, acho que a poeta está em tudo. Não dá para separar. Fazer as coisas sem poesia é melhor não fazer.